Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia com a parte 2 da aula sobre preconceitos e desigualdades sociais. Fica aí, hein? Dando prosseguimento a preconceitos e desigualdades sociais, nosso assunto agora de Sociologia, a gente vai falar um pouco sobre o preconceito racial, também conhecido como racismo, beleza? E aí, quando a gente fala sobre racismo, a gente também tem a ideia de que o racismo simboliza qualquer tipo de pensamento ou atitude que segrega as raças humanas, né? Considerando que existe ali uma hierarquia, ou seja, a ideia de uma raça superior e de raças inferiores, beleza? Então, daí que vem o termo racismo. Racismo origina-se do termo raça e também dessa hierarquização, dessa crença que existe alguma raça hierarquicamente superior e outras, portanto, que não sejam superiores, e aí vão ser o quê? Raças tidas como inferiores ou então até mesmo sub-raças, segundo a linguagem do racismo. No Brasil, o racismo é fruto da construção histórica e social do que é a nossa sociedade, ok? Lembre-se que durante mais de 300 anos, o ciclo econômico brasileiro, o ciclo da cana-de-açúcar principalmente, ele utilizou bastante a mão de obra escrava do negro africano, que era trazido forçosamente lá da África para ser comercializado aqui no litoral brasileiro. Então, por esse motivo, durante muito tempo, associou-se os negros à condição de escravos. E daí você tem um processo que é histórico de construção do que é a nossa sociedade. Então, o racismo não é uma coisa de agora, não faz parte de algo que é conjuntural. Pelo contrário, o racismo no Brasil ele é estrutural, ele vem da própria construção da sociedade brasileira. Remetendo então ao período colonial, nós temos a colonização portuguesa, com a utilização da mão de obra escrava, como aquilo que motivou a existência do racismo em nosso país. A característica mais marcante do racismo brasileiro é o seu caráter não oficial. Isso aqui é o seguinte, é porque no Brasil não existe de forma declarada por parte das pessoas a questão do racismo. Foi feita uma pesquisa, inclusive, há algum tempo, que dizia que praticamente 90% da população brasileira considerava que existia racismo no Brasil. Mas dentre as pessoas que eram entrevistadas, apenas 4% se assumia como racista. Parece que não bate essa conta, né? Como é que vai existir racismo num país onde as pessoas não são racistas? Ou, pelo menos, não se admitem enquanto racistas. E aí você percebe que existe um caráter velado, camuflado, escamoteado do preconceito racial em nosso país. Okay? Por isso que a gente diz que é um racismo de caráter não oficial. Diferente, por exemplo, do racismo norte-americano. Lá ele é mais aberto, é mais declarado, é mais evidente. Aqui no Brasil, tenta-se camuflar, tenta-se esconder o racismo a partir de certas narrativas, como, por exemplo, a questão do mito da democracia racial. Uma narrativa, uma ideologia construída por volta dos anos 30 do século passado, por Gilberto Freire, que é um importante pensador brasileiro, e ele vai dizer o quê? Que o Brasil é um país onde não há racismo, onde todas as raças conseguem congregar e conviver de forma harmoniosa e pacífica. Infelizmente, isso não é verdade. É um mito, como se diz, né? Uma narrativa construída ideologicamente para se transpor uma imagem de harmonia racial em nosso país. Bom, vamos lá. Continua aqui comigo. Se a lei conferiu liberdade jurídica aos escravos, que lei é essa mesmo? A Lei Áurea, né, de 13 de maio de 1888. Estes nunca foram de fato integrados à economia e à sociedade nacional. E sem a assistência do Estado, naquele primeiro momento, muitos negros caíram em dificuldade após a libertação, após o fim da escravidão. E aí o que aconteceu? Um processo de marginalização da população negra em nosso país, que por não ter assistência do Estado e não ter sido integrado à economia e à própria formação da sociedade nacional, acabaram tendo ali a condição de estar à margem desse processo de construção econômica e de construção da identidade brasileira também, até certo ponto, né? É bom lembrar que do primeiro Código Penal Republicano de 1891 até a Constituição de 34, algumas práticas que remetiam à cultura africana eram proibidas, eram criminalizadas no Brasil, tais como o samba, o candomblé e a capoeira, por exemplo. Beleza?
E aí, dando continuidade aqui, a gente tem um exemplo de como na prática, no cotidiano, o racismo se manifesta, né? A gente tem aqui a fotografia de uma garota linda, que era a Miss Piauí, né, lá no ano de 2017, e tem um comentário no Twitter bastante ofensivo. Fala o seguinte: credo, a Miss Piauí tem cara de empregadinha, cara comum, não tem perfil de Miss, não era nem para tá aí, sorry, né? Então você percebe aí que está muito arraigado, está muito enraizado esse pensamento racial em nosso país, por conta exatamente do que eu falei antes, da construção do que é a sociedade brasileira desde o período colonial. Vamos adiante, então? A ideia de democracia racial, que eu comentei ainda há pouco, remete a uma sociedade onde, supostamente, não existe discriminação, ou não existem barreiras legais e culturais para a igualdade entre diferentes grupos étnicos, brancos, indígenas, negros, etc. Né? Essa, como eu disse, é um mito, né? Uma narrativa, ou seja, é algo que é essencialmente utópico, não é real, né? Posto que a plena igualdade e a ausência completa de qualquer tipo de preconceito não é algo que ocorre e nunca ocorreu em nosso país. Tá? No Brasil, a formação da identidade nacional teve como um de seus componentes o chamado mito da democracia racial. Isso é a ideia de mestiçagem como um local de convergência étnica entre diferentes elementos culturais que vieram de matrizes culturais diferentes. Beleza, vamos por partes. O Brasil é um país multicultural? Sim. A nossa identidade brasileira, a nossa cultura, ela é formada por elementos de diversas origens diferentes. Da cultura portuguesa, da cultura dos imigrantes que vieram a partir do século XIX, da cultura dos nativos indígenas, da cultura dos africanos, ok, isso é verdade. A nossa identidade nacional é construída por uma fusão de elementos. Mas isso quer dizer necessariamente que não exista preconceito? Ou que não exista ali uma certa animosidade, uma rivalidadezinha entre os grupos sociais e raciais e étnicos que compuseram o Brasil? Aí é falso, né? Obviamente tem. Obviamente existe ali um certo pensamento preconceituoso na sociedade, no cotidiano, que está expresso em muitos exemplos diferentes. Né? Você vê isso, por exemplo, no futebol brasileiro. Muitas vezes, para xingar um jogador que tem a pele escura, que é negro, as pessoas se referem a ele como macaco, por exemplo. Né? Aconteceu algumas vezes já, não somente no Brasil, mas mundo afora. Nessa questão do futebol, infelizmente, é bastante comum. Né? Então, vamos continuar aqui. Leia junto comigo. Como lugar de convergência entre os muitos povos que aportaram aqui e da suposta convivência harmônica entre negros, indígenas e também portugueses. Concepção reforçada em clássicos da nossa literatura, como, por exemplo, o livro Casa Grande Senzala, de autoria do Gilberto Freire. Beleza? Gilberto Freire considera que a miscigenação racial, essa mistura entre raças e o processo de assimilação de elementos culturais acabaram adocicando as relações raciais em nosso país. E por isso ele defende essa narrativa, essa pretensa convivência pacífica e harmoniosa entre diferentes raças aqui no Brasil. Infelizmente, não é algo verdadeiro. Na prática, a gente percebe que é muito diferente disso, que o racismo é uma realidade, que o preconceito racial, e não somente o preconceito racial, mas vários tipos de preconceito acontecem no cotidiano aqui no nosso país. Beleza? E aí a gente tem o Florestan Fernandes, que é outro sociólogo muito importante também do século XX, sociólogo brasileiro, que vai contradizer essa teoria da democracia racial. Ele vai dizer que, pelo contrário, o Brasil é sim um país preconceituoso. A questão é que aqui no Brasil a gente faz de tudo para esconder, para deixar por debaixo dos panos, para camuflar o preconceito, sobretudo o preconceito racial. E é bom lembrar, o Florestan Fernandes faz essa menção, que o Brasil é o país com a maior população negra fora da África, né? Em número absoluto, para você ver a quantidade de pessoas que são negras e afrodescendentes em nosso país. No entanto, essa população, que é majoritária na composição da sociedade, está subrepresentada em todos os âmbitos da vida. Se a gente lembra da política brasileira, por exemplo, tenta lembrar de algum presidente negro do Brasil, tenta lembrar de algum governador de estado negro, entre vários governadores que tem e tal. É difícil, né? Então existe uma subrepresentação. No setor da política isso fica muito evidente, assim como em outros setores também, na economia, nas chefias de grandes empresas nacionais ou multinacionais, por exemplo. Né? E aí tem uma citação do Florestan Fernandes
no livro A Integração do Negro na Sociedade de Classe. Eu vou deixar um tempinho para tu tirar o print, ok? Dessa citação, e eu vou resumir para você. Em resumo, o que Florestan Fernandes quer dizer é que não houve uma integração plena do negro na sociedade de classes. Então, mesmo após o fim da escravidão, ele continuou numa condição social bastante desfavorável, passando, portanto, por um processo de marginalização social. Beleza? Espero ter contribuído com vocês, a gente fica por aqui e fica ligado, hein, que vai ter uma aula de questões comentadas sobre o assunto. Até mais.